Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Meus irmãos, meus amigos, eu peço a Deus que através do Espírito Santo, o Senhor conceda a ti um coração cuja terra é uma terra boa, para que a palavra de Deus possa germinar e o reino de Deus possa ser estabelecido em teu coração. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 18, onde Jesus Cristo ele está explicando o significado da parábola do semeador. Eu quero me ater somente a uma parte desta explicação. É justamente no versículo 18, onde o texto diz que todo aquele que ouve a mensagem do reino e não compreende, vem Satanás e arranca do coração deste indivíduo que foi semeado. Paulo, ao escrever aos irmãos em Roma, no capítulo 12, no versículo 13, Paulo diz: por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês que não tenham de si pensamento além do que é necessário. Mas caso seja necessário você pensar de si, ele diz, então pense com moderação, baseado na medida da fé que Deus concedeu a cada um. Então, Deus nos deu uma medida de fé. Todo ser humano recebeu de Deus uma medida de fé. E essa fé precisa ser ativada. A fé, ela existe nas regiões celestiais, no mundo espiritual, e ela precisa ser ativada no nosso mundo. Mas aonde é que eu ativo a fé? A fé só pode ser ativada e ela entra em nosso coração por uma porta. Que porta é essa? A palavra de Deus nos diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, os nossos ouvidos é uma porta onde nós temos a possibilidade de ativar a fé, a medida da fé que Deus nos concedeu. Então, eu recebo a palavra de Deus pelos meus ouvidos, ela desce ao meu coração e lá no meu coração ela precisa ser ativada. E aqui é onde eu volto em Mateus capítulo 13, versículo 18, onde o texto diz: todo aquele que ouve a mensagem do reino e não entende, não compreende, vem Satanás e arranca o que foi semeado no seu coração. No coração do homem é justamente onde o coração do homem é o trono de sua existência. É lá que Deus reina sobre a tua vida e é lá que Satanás também reina sobre a tua vida. O que nos resta é escolher quem irá reinar sobre nós, Deus ou Satanás. Mas é lá no coração que Satanás ele luta para sucumbir os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa crença em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo. É lá que Satanás busca sucumbir os nossos projetos de vida, os nossos ideais. E fazendo isso, ele impede que a tua fé, a medida da fé que Paulo nos diz no capítulo 13 de Romanos, no versículo 3, capítulo 12, versículo 3, com isso Satanás impede que a tua fé e que a minha fé seja ativada. É muito interessante quando você olha para o Evangelho de João, no capítulo 1, o texto diz que no princípio era a palavra era Deus. E esta palavra estava no princípio, lá na eternidade esta palavra já existia. E o texto vem dizer que
nada do que se fez sem a palavra. Então, a palavra que nós ouvimos é a palavra da verdade, a palavra que o Espírito Santo nos revela ao coração. Por isso que Jesus diz que era necessário que ele voltasse ao Pai, para que o Consolador, o Espírito da verdade, que nos revelaria toda a verdade e nos conduziria na verdade. Então o Espírito Santo, ele nos revela a verdade do reino de Deus. Mas em Mateus capítulo 13, versículo 18, Satanás, ele luta para sucumbir a tua fé no teu coração. Agora, qual é o propósito, qual é o objetivo de Satanás em sucumbir à sua fé e não deixar que você ative ela? O escritor de Lucas, no capítulo 8, versículo 12, diz que isto acontece a fim de que não creiamos e com isso não sejamos salvos. Então ele sabe que se germinar, se você ativar a fé no teu coração, ninguém e nada é capaz de detê-lo. Pois a fé é o meio pelo qual Deus escolheu para que o homem se relacione com ele. A fé é abstrata. E por ser uma fé abstrata, é necessário que você constantemente viva o exercício da fé, crendo na palavra de Deus e nas suas promessas. Então, a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus. Percebe que a fé não é uma criação humana. A fé não é um conceito humano. A fé é um dom. E este dom foi dado a todos os homens. A grande diferença é que alguns são capazes de ativar a fé e viver grandes e de viver prodígios de maravilhas e grandes momentos na presença de Deus. A fé precisa ser ativada. A fé existe no mundo espiritual, mas ela precisa ser ativada no nosso mundo, no nosso coração. Então, quando nós não compreendemos a palavra de Deus, vem Satanás e arranca o que foi semeado do teu coração. O termo grego para arrancar o que foi semeado no coração é katapino, significa destruir. Então, todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, ela desce para o coração. Este texto diz que aquele que não compreende significa aquele que não se envolve, aquele que não internaliza, aquele que não aplica. Então é necessário que você receba a palavra de Deus, você se envolva com ela, ou seja, você permita que esta palavra conduza a tua vida. E a partir deste momento as obras precisam ser obras provenientes de um novo nascimento. Não a obra da carne, mas o fruto do Espírito de Deus, que são os frutos do Espírito, conforme está escrito no livro de Gálatas. Então é no coração que Satanás busca sucumbir os nossos sonhos. E eu quero te dizer uma coisa, é necessário você se envolver com a palavra de Deus, é necessário você se envolver com as Escrituras Sagradas e ativar a fé que Deus te deu. Ela está aí, mas ela precisa ser ativada. Existe só uma forma de ativar a fé. Ela entra pelos nossos ouvidos, ela desce ao nosso coração e lá ela precisa germinar. Se você não permitir que a palavra de Deus possa germinar na tua vida, conduzir a tua vida, orientar a tua vida, vem Satanás e mata a tua fé. Ele acaba destruindo dentro do teu coração a fé que Deus te deu, o dom de Deus. Ele mata o dom de Deus em teu coração. Ele não acaba com o dom de Deus, porque Satanás não tem poder sobre Deus, mas ele acaba com o dom de Deus dentro do teu coração. Com isso, tens uma vida de miséria e de desgosto. E as coisas não acontecem para você, porque você não foi capaz de ativar a fé de Deus. A fé, o dom de Deus, a fé que Deus te deu em teu coração. Pense nisso e Adonai, o Senhor, te abençoe. Fique com Deus e até mais.